Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E você que é investidor ou pretende investir em ações, então hoje o momento até está bastante propício para a compra de ações, já que todas, pelo menos uma grande parte delas, tiveram uma desvalorização forte em função do momento econômico pelo qual estamos passando, e isso é natural, é normal. Quando observamos todo o comportamento da Bolsa, ela sempre está atrelada ao desenvolvimento da economia. Se a economia está passando confiança, as bolsas acabam crescendo, as ações acabam se valorizando cada vez mais, existe toda uma tendência a um desenvolvimento. Agora, quando nós passamos por momentos de instabilidade econômica, é natural que haja esse receio, até porque investir em ações é um investimento de risco, e aí o investidor ele fica com medo do risco, né? E aí ele acaba se retraindo, procurando opções mais seguras dentro da conveniência de cada um, né? Então é normal essa queda toda, mas com o tempo tudo isso aqui acaba se recuperando. Agora, naturalmente, que para se recuperar depende muito de cada empresa, né? A velocidade de recuperação depende muito de cada empresa, dela estar bem, do mercado dela ser atrativo e dela estar naturalmente numa situação equilibrada em termos financeiros, de endividamento e de rentabilidade. É isso que a gente procura mostrar para vocês, como que está a situação da empresa nesse momento aqui. Então, com base nas últimas informações, a gente vai atualizando aqui para vocês como que está a situação da empresa nesse momento. E claro que aproveitamos para contar um pouco da história, porque é fundamental a gente saber quem está por trás da empresa, como que a empresa surgiu, da onde que ela veio, e aí, consequentemente, a gente consegue ter uma visão para onde ela vai também. E é interessante que quando a gente analisa aqui as empresas, nós vamos ver, nossa, diversos casos de empreendedorismo, verdadeiras aulas de empreendedorismo, e todas as empresas que nascem pequenas e vêm crescendo, crescendo, crescendo através do seu esforço, através do seu trabalho. E todas as empresas que se desenvolvem, elas estão gerando emprego, elas estão gerando renda, elas estão gerando oportunidade para um monte de gente, né? Então faz com que o nosso país vá cada vez melhor. E naturalmente que para quem é investidor e aportou recursos dentro de uma empresa, também é fundamental que essa empresa vá bem para que o investidor também possa participar desse crescimento. Então, por isso que a gente traz também a história das empresas. E todas as empresas que a gente traz aqui sempre tem uma indicação. E essa que estamos trazendo para vocês é uma indicação também de um inscrito nosso aqui, do Miguel Paulino, grande Miguel Paulino. Muito obrigado aí pela sugestão, Miguel, da empresa que nós vamos retratar hoje, né? E é um prazer poder lhe atender. Mas vocês também, caso queiram a análise de alguma empresa, conhecer sobre alguma empresa, manda para nós, entra aqui, ó, canal Silas Negrafe, e aproveita, além de mandar sua sugestão, se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa que nós vamos analisar hoje é a Fleury SA, a Fleury SA, que é um dos maiores laboratórios que nós temos aqui no Brasil, e hoje também se transformaram num centro médico, um centro de saúde também. Mas para que possamos entender o que é a Fleury, a gente vai ter que contar um pouquinho da história. Lá no ano de 1926, quando um médico recém-formado, o Dr. Gastão Fleury da Silveira, ele acaba comprando um pequeno laboratório lá em São Paulo, e a partir daí começa a desenvolver todo o seu trabalho nesse pequeno laboratório, até que 10 anos depois, em 1936, entra como sócio dele o Dr. Walter, que também passou a atuar junto com o Dr. Gastão no desenvolvimento da Fleury. E aí o laboratório vem crescendo gradativamente, ali passo a passo, até que chega no ano de 1951, até por ideia do Dr. Walter, resolvendo se unir com um outro laboratório que já era maior, que tinha um conjunto já com diversos médicos atuando dentro desse laboratório, e acabaram se unindo, formando um laboratório bem maior. E aí nesse laboratório, qual que era a ideia? A ideia era justamente atender outras especialidades e também começar já a buscar inovações, buscar um crescimento através da inovação. E foi o que aconteceu com a Fleury ao longo de todos esses anos. E aí vem até que chega no ano de 1992, passa também a atender como um centro de diagnósticos, né? E é quando passa a atender com esse centro de diagnósticos,
aí nós já estamos falando aqui de uma equipe de 200 médicos trabalhando dentro da Fleury. Em 1997, a internet recém havia surgido aqui no Brasil, e aí o Fleury foi pioneiro também na apresentação de resultados através da internet, que hoje passou a ser uma prática normal, você buscar seu resultado pela internet, mas isso lá em 1997, o pioneiro no desenvolvimento desse serviço foi justamente o Fleury. E aí, na sequência, começa a aquisição de alguns pequenos laboratórios, até que chega no ano de 2009, eles fazem o IPO, e aí a Fleury passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto, e aí, consequentemente, entram recursos para dentro da Fleury. E aí começa uma série de aquisições de laboratórios pelo Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro foram praticamente 83 unidades que o Fleury passou a ter depois do IPO, e aí daí começou também uma expansão para todo o Brasil, indo principalmente lá para a região Nordeste, onde era uma área de interesse do Fleury. No ano de 2018, eles adquirem também a Santec Corp, que é uma empresa de gestão de saúde. E aí vai ampliando a questão do atendimento da saúde também, além do laboratório, fortalecendo ainda mais essa área de atuação. E tanto é que daí na sequência adquiriram diversas outras clínicas, principalmente na área de ortopedia, na área de oftalmologia, enfim, foi se transformando no que é hoje o Grupo Fleury, que tem dentro do seu quadro de funcionários 2.800 médicos hoje trabalhando dentro da Fleury. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da Fleury em termos econômicos e financeiros, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Fleury S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. E até o interessante de trazer toda essa sequência aqui é que nós vamos pegar o ano de 2018 e 2019, que são anos antes da pandemia. 2020 é o ano da pandemia que afetou diversas empresas com uma intensidade maior ou menor, né? E o primeiro semestre de 2021, que é como a empresa está saindo daquele período da pandemia. Então, 2020 acaba sendo um divisor de águas aqui de como que a empresa vinha, como que ela ficou e como que ela está reagindo, né? E naturalmente que cada empresa ela tem um impacto específico dentro da sua atividade. Então, razão pela qual é interessante ter uma sequência de balanços para não ter uma visão distorcida de um balanço ruim que possa ter surgido, né? E aí ter uma visão distorcida da empresa. Então, razão pela qual é interessante a gente trabalhar com uma sequência de balanços para ter uma visão melhor. Então, começando aqui pelo ano de 2018, dentro do ativo da Fleury, então o que é o ativo? É tudo aquilo que a empresa possui, de bens e de direitos, né? Que totalizava no ano de 2018 3.910 bilhões de reais, que era o tamanho do patrimônio da Fleury em 2018. E aí esse ativo ele é dividido em ativo fixo, que é o ativo não circulante, e ativo circulante, que é o chamado capital de giro. E aí eu sempre ressalto que o capital de giro ele é um componente fundamental, porque ele é como se fosse o combustível que faz toda a máquina andar, né? Então é como se o ativo não circulante fosse a máquina e o ativo circulante é o combustível. Então quer dizer, de nada adianta ter uma estrutura gigantesca e não ter dinheiro para movimentar essa estrutura. Então por isso que o capital de giro passa a ser fundamental. E no ano de 2018, esse capital de giro totalizava 1.434 bilhões de reais, com 36,7% de representatividade. Ele era composto por caixa equivalente, o dinheiro que a empresa possuía, 808 milhões de reais. 505 milhões em contas a receber. Já os outros itens aqui, eles aparecem no balanço como estoque, outros créditos, porém em valores não tão significativos assim. E principalmente em função da atividade da empresa, o que conta mais aqui é justamente o dinheiro em caixa equivalente e o contas a receber. Tá? Já para o ano de 2019, o todo o patrimônio da Fleury totalizava agora 5 bilhões e 96 milhões de reais. E o capital de giro, 1.485 bilhões, uma pequena elevação em valores nominais, porém uma queda em sua representatividade, fechando em 29,1%. Manteve aqui praticamente o mesmo volume de dinheiro em caixa, 804 milhões, aumentou um pouquinho aqui seu contas a receber para 570 milhões em valores nominais.
Já para o ano de 2020, que daí é o ano da pandemia, como citei para vocês, o patrimônio vai para 5 bilhões 523 milhões e o capital de giro aumenta para 1 bilhão 880 milhões, com 34% de representatividade, e o volume de dinheiro em caixa aumenta, vai para 1 bilhão e 41 milhões de reais. Aumenta também aqui o contas a receber para 704 milhões de reais. Fechando o primeiro semestre do ano de 2021, até o dia 30 de junho, o patrimônio apresenta um pequeno recuo, fechando em 5 bilhões 319 milhões. E fecha aqui com ativo circulante de 1 bilhão 469 milhões de reais, 27,6% de representatividade, diminui significativamente que o volume de dinheiro em caixa, 606 milhões, e mantém estável aqui o contas a receber em 710 milhões. Então o que a gente observa aqui? Em valores nominais, o capital de giro da Fleury vem permanecendo estável, 1.400, 1.400 aumenta para 1.800 e retorna para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Já em termos de endividamento, a Fleury tinha uma dívida total no ano de 2018 de 2 bilhões 160 milhões de reais, que era composto justamente pelo passivo não circulante, dívidas de longo prazo, 1 bilhão e meio e 624 milhões no curto prazo. Então a dívida maior sempre no longo prazo. E a dívida total, 2 bilhões 160, representava 55,2% de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2019, a dívida aumenta para 3 bilhões 337 milhões, 65,5% de representatividade. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 65,5%. Permanece o peso da dívida sempre no longo prazo. Já no ano da pandemia, a dívida aumenta para 3 bilhões 772 milhões de reais, com 68,3% de representatividade. Mantém a dívida no longo prazo. Tem também aqui no curto, mas o peso maior da dívida no longo prazo. E nos 6 primeiros meses do ano de 2021, a dívida recua para 3 bilhões 561 milhões, 66,9% é o peso da dívida. Então aqui nós observamos a dívida lá sai de 2.100, 3.300, 3.700 e aí recua para 3 bilhões 561 milhões de reais. Já em termos de resultado, faturamento da Fleury em 2018, 2 bilhões 664, em 2019, 2 bilhões 905, em 2020, praticamente se mantém ali nos 2 bilhões 971 milhões, e agora nos 6 primeiros meses do ano, já sinaliza aqui 1 bilhão 825 milhões, projetando para o ano inteiro de 2021 um faturamento em torno de 3 bilhões e 600. Então, projeta-se para o ano de 2021 um retorno de crescimento no faturamento da Fleury. Já mais importante até do que o faturamento é o lucro que a empresa gera, porque de nada adianta um faturamento gigante e fechar com prejuízo, né? Então, o importante é sempre fechar com lucro. E ela fechava em 2018 com 331 milhões de lucro, em 2019 312 milhões, em 2020, mesmo com a pandemia, ainda obteve um lucro de 256 milhões, e nos 6 primeiros meses do ano de 2021, um lucro de 184 milhões, projetando também mais de 360 milhões de lucro para o ano de 2021. Então, tá aqui, dá para se observar que a empresa ela vem até trabalhando de forma estável ao longo de todo esse período, tanto em termos de capital de giro, o endividamento só que apresenta esse aumento aqui entre os anos 2019 e 2020, mas já começa a recuar novamente em 2021. Faturamento aos poucos vai se recuperando, principalmente no ano de 2021, e a empresa todo ano gerando um lucro e projetando para esse ano de 2021 um lucro maior do que nos anos anteriores. E olhando agora mais de perto a situação financeira da Fleury, então estamos aqui com os índices de liquidez, separados aqui em liquidez geral e liquidez corrente. Liquidez geral que mede curto, médio e longo prazo, é a liquidez corrente apenas o curto prazo. Na liquidez geral, o índice ele sai de 0,69 em 2018, um recuo para 0,48 em 2019, 0,54 em 2020 e mais um recuo para 0,45 no primeiro semestre de 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de apenas 45 centavos, mostrando que no longo prazo, teoricamente, não teria condições de pagar as suas dívidas. Mas mais importante do que o longo prazo é olharmos o curto prazo, como que está no curto prazo, se a empresa está com problemas financeiros ou não.
Aí o índice ele sai de 2,29 em 2018 para 1,99 em 2019, recua para 1,69 em 2020 e mais um recuo agora no primeiro semestre de 2021 para 0,99. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 99 centavos. Quer dizer, com o que ela tem, ela apenas paga as suas dívidas, trabalha no curto prazo sem folga financeira, porém está ali no limite. Já o índice de endividamento mostra no ano de 2018 o tamanho da dívida, que era de 55,2% em relação a todo o ativo da empresa. Aí esse índice sobe para 65,5% em 2019, 68,3% em 2020 e aí uma pequena queda para 66,9% em 2021 no primeiro semestre. Para cada R$1 de ativo, a empresa deve praticamente 67 centavos, quer dizer, deve 67% de tudo aquilo que ela tem. Agora, já nos índices de rentabilidade, temos ali a margem líquida, que é quanto a empresa ganha em relação à receita que ela obtém da sua atividade. No ano de 2018, trabalhava com uma margem líquida de 12,4%, essa margem em 2019 ficou em 10,7%, recuou em 2020 para 8,7% e se recuperou agora em 2021, fechando em 10,1%. Quer dizer, de tudo aquilo que ela gera de receita, de tudo aquilo que ela vende de serviços, ela ganha limpo 10,1%. Já o segundo quadrinho ali, rentabilidade do ativo, mede qual é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da atividade. 8,5% em 2018, 6,1% em 2019 e 4,6% em 2020. Então, os índices eles vêm em queda ao longo de todo esse período. Em relação a todo investimento feito, ela gera um ganho de 4,6%. Já para o acionista, é a rentabilidade do PL. Quanto que o acionista ganhou por ter ações da empresa em relação ao lucro obtido pela empresa. No ano de 2018, 18,9%, em 2019, 17,8%, e agora no ano de 2020, 14,7%, um índice extremamente satisfatório. Apesar da queda, ainda é um índice excelente em relação ao investimento feito pelo acionista. Através dos lucros, ele teve um ganho de 14,7% no ano de 2020. E através desse gráfico aqui também vamos mostrar para vocês como que a ação vem se comportando ao longo dos últimos 12 meses. Dados extraídos lá do Google, lá dos gráficos do próprio Google. Então, ela há 12 meses atrás, ela estava beirando praticamente R$30 o valor de cada ação. E hoje está em 21,27. Então, ao longo do ano, veio ameaçando ali uma subida, depois caiu novamente, ameaça uma recuperação e vem caindo, e agora fecha com R$21,27 o valor de cada ação. Pelo que a gente analisou em todas as demonstrações contábeis, então ali está evidente, né, que a empresa não apresentou nenhum problema para ser penalizada dessa maneira com a queda das ações, razão pela qual ela mostra a potencialidade com uma retomada da economia de voltar ao seu patamar natural em torno de R$28 a R$29. Tá, então, mais uma empresa analisada, Fleury SA, né? E aí, como eu falei lá desde o início, a questão do empreendedorismo, né? Então, quando a gente olha para uma empresa hoje gigante, uma empresa fortíssima, né? Muitas vezes a gente não imagina como que essa empresa começou ali, através de uma pessoa sozinha ali, começa a se desenvolver, como foi o caso do Dr. Gastão Fleury da Silveira, que começou sozinho ali e aí transformou a Fleury nessa baita empresa, nessa mega empresa na área de saúde que nós temos hoje aí. E aí, naturalmente, que essa empresa, por ser uma sociedade anônima de capital aberto, então daí nós vamos ter diversos investidores aportando seus recursos dentro dessa empresa. E o que nos interessa sempre é saber se a empresa está bem, se ela não está bem, como é que ela está indo. E muitas vezes nós observamos o preço das ações despencando, né, como é normal, né? E aí o que ocorre? A gente corre para ver os números da empresa. E aí, mas o que aconteceu com a empresa? E muitas vezes não aconteceu nada com a empresa vem bem, né? E aí essas oscilações no valor das ações, elas acabam sendo corrigidas com o tempo, mas contanto que a empresa esteja bem, né? E é isso que a gente procura mostrar para vocês, como que está a situação financeira, como que está o endividamento e como que está a sua rentabilidade,
para daí você tomar suas decisões de forma consciente e, consequentemente, diminuir os riscos envolvidos na operação e potencializar as probabilidades de ganho. Para quê? Para que você possa construir o seu patrimônio da melhor maneira possível e ter uma vida cada vez mais digna e ter uma vida cada vez melhor, que é isso que a gente deseja para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.